eu venho aqui fazer um vídeo acerca do nome Jesus. Muitas pessoas me solicitaram e eu queria hoje estar falando, é errado falar o nome Jesus aportuguesado? É errado? Surgiram muitas pessoas dizendo que é errado pelo fato de nome não se traduzir. Apesar que o nome aportuguesado Jesus não é uma tradução. O nome aportuguesado Jesus é uma transliteração que isso origina-se do latim, que o latim origina-se do grego, e que o grego origina-se do hebraico. E hoje eu quero fazer esse vídeo para demonstrar se é errado ou não. Bom, em primeiro lugar, vamos ao nome em hebraico. O nome em hebraico de Jesus era esta forma aqui antigamente, tá? Essa era a forma. Essa aqui era a forma antiga. Então eu estou utilizando o Yud, o Re, o Vav, o Shin e o Ain. Era a forma antiga. Então você tem o Yud, você tem o Re, você tem o Vav, depois você tem o Shin e depois você tem o Ain. Essa era a construção antiga, a construção arcaica. Então antes do período do cativeiro babilônico, essa era a forma. Então você tinha o Yud, você tinha o Re e você tinha o Vav, que as pessoas pronunciavam Yehoshua. Essa era a forma arcaica, a forma antiga. Houve várias construções, houve várias transformações desse nome. Tanto é, existia uma outra forma que colocava o Vav aqui também. Ó. Existia essa forma também, que era o Yud, o Re, o Vav, o Shin, o Vav e o Ain. Então, tinha dois Vavs. Ou seja, existiram várias construções acerca desse nome. Então, Yehoshua da mesma forma. Então, aqui se passava por o Vav pelo som de U e esse Vav pelo som de O. Que você se lembra que o Vav ele tem duas construções. Só que esses caracteres aqui, chama-se o palo-hebraico, é o mesmo alfabeto dos fenícios. Ou seja, a constituição do alfabeto veio pelos fenícios. E o povo judeu, no período arcaico antigo, utilizou os mesmos caracteres. Depois veio essa forma, esses caracteres pós-cativeiro babilônico, que aí eles fizeram uma modificação. Então se tinha aqui ó, o Y, vou colocar da esquerda para a direita, tá? Então você tinha o Y, você tinha o H, você tinha o W ou o V, ou tinha o SH nessa forma aqui. Depois você tinha o W de novo. E esse A é apenas esse sinalzinho de aspiração. Então essa forma corresponde a esta forma. E também existia essa forma aqui, ó, que era o Yud, o Y, o H, o W, o SH e essa forma, outra forma. E o Ain, que está aqui no final, que é isso aqui, que corresponde a essa aqui, ó. Então as pessoas conhecem Yud, Re, o Vav, o Shin e o Ain. Mesma coisa, Yud, Re, o Vav, o Shin e o Ain. Depois essa outra construção, Yud, Re, Vav, Shin, Vav, Ain. E está aqui em caracteres fenícios ou palo-hebraico, que é o que é conhecido. Então essa era a forma arcaica, a forma antiga. Isso antes do período do cativeiro babilônico. Após o período do cativeiro babilônico, qual a transformação que veio? Veio essa forma aqui agora, vamos usar. Aí colocaram uma outra forma, que era a expressão essa aqui, ó. E alguns colocavam essa forma, e depois outras pessoas colocaram essa forma aqui, ó. Então já houve também modificações. Então alguns de uma forma, outros, porém, de uma outra forma. Então nós tínhamos o arcaico, nós tínhamos essa forma aqui, ó. Apenas essa forma correspondendo a essa, e essa forma se tinha essa forma aqui. O Shin, aí você tinha o Vav e você tinha o Ain. Então tinha essa forma aqui, ó. Forma abreviada, e depois ficou mais para esta forma aqui. Apenas 3 consoantes. E o grego, o trabalho da Septuaginta, o grego antigo, veio trabalhando em cima dessa forma aqui. Então essa forma que é atestada hoje na Brit Hadashah, que as pessoas conhecem como Novo Testamento. Tome do Salvador, você tem essas 3 consoantes, Yud, o Shin e o Ain.
Não existe o tetagrama aqui. Quem coloca o tetagrama não é atestado em nenhum texto, nenhum manuscrito. Isso é uma montagem, uma deturpação que outras pessoas fizeram ao bel prazer. Mas isso não é atestado em nenhum manuscrito antigo, nenhum códice antigo, o tetagrama inserido nesse nome. Mas algumas pessoas querem colocar. Colocam porque querem colocar. Mas sendo atestado em achados arqueológicos, em documentos mais antigos, não existe. Se você pedir o fundamento, não vai existir nenhum fundamento. Por quê? Porque não existe. Só se tem fundamento daquilo que existe. Do que não existe, não se tem fundamento. Então, eles fizeram um tetagrama, uma construção, mas isso não vem ao caso agora, porque você não vai encontrar fundamento. Então, eu vou apenas estar aqui colocando o que é mais utilizado, o que foi colocado, o que foi inserido. Então, volto. Você tem esta forma, você tem esta forma. Só que o que é mais corrido é essa forma aqui, ó. Então, Yud, o Shin, o Vav e o Ain. Mas também existe Yud, o Shin e o Ain. Então, eu vou trabalhar com Yud, Shin, Vav e Ain, tá? Nesses caracteres. O que ocorreu? Eu vou apagar aqui e mostrar o que a Septuaginta fez. Veja bem, gente. A Septuaginta, o trabalho dos gregos, não existia alguma dessas consoantes como correspondência para o alfabeto grego, e até hoje não tem. Qual é a transliteração do Yud? É o Y. O Shin, SH. O Vav, o W e o Ain, apenas esse sinal. Que o Ain representava, alguns colocam, representava um valor de A. Mas, na verdade, é um equívoco, porque o que representa um valor de A no final de uma palavra é o Aleph e o Re. Ok, mas alguns consideram que o Ain representa o som de A também. Apesar que no sistema massorético, vou colocar um sistema massorético, está assim, ó. E deixa eu colocar aqui embaixo para vocês compreenderem. Tá isso aqui, ó, sistema massorético, tá? E aí vem Yeshua. Esse é o sistema massorético. E que o grego, ele utiliza essa forma aqui, ó. Tá? Então, ele vem trabalhar com essa vocalização. E, o Shin, o Shurek, o Ain e tem o Pata, que é o nome das vogais. Transliterando, ficaria isso aqui, ó. E, Shu, aí vem esse sinalzinho. Yeshua. Agora, Yahushua, não, isso não existe em nenhum achado arqueológico, em nenhum documento. Até hoje, os estudiosos, os hebraístas, os paleontólogos, os arqueólogos, não encontraram essa forma que algumas pessoas estão proliferando. Não existe. Então, o que você deve fazer? Solicitar um fundamento, solicitar uma bibliografia de onde eles estão encontrando essa expressão. Não existe. Bom, então, o grego ele vai trabalhar em cima dessa forma, ou em cima dessa forma, ou em cima desta forma aqui, no paleo-hebraico. Então, você tem o paleo-hebraico, o texto proto-massorético, ainda não vocalizado, e o texto massorético. Essa aqui é a transliteração. Então, o que o grego fez? Eu vou apagar aqui para vocês compreenderem essa transformação. No grego não existe Y, a consoante Y no alfabeto grego, não existe. Então, o que os gregos fizeram? Eles foram e se adequaram à situação. Essa forma aqui, vamos lá, para as pessoas entenderem. Esta forma, ou tem a forma arcaica. E esta forma aqui, você tem um Ai, que é isso aqui. Então, Yud, o Shin, o Vav e o Ain. No lugar, como não existe até hoje Y no alfabeto grego, o que eles colocaram? O Iota. O Shin, por representar SH, e no grego não tem esse SH, eles colocaram o Sigma. Aqui é uma consoante que hoje nós chamamos de Shurek. Ela tem um som de U. Tem um som de U. O que eles fizeram? Para dar o som de U é necessário você colocar o quê? O ômicron e o Y. E o Ain, que diz que representa A, será que eu poderia colocar o alfa aqui? Vou inverter agora aqui. Agora, cadê o E, professor? Aí você pega o E do sistema antigo, né? Que é isso aqui, ó. Olha o E aqui, ó. Então, eles pegam o E para Eta. Aí o Shin pega o Sigma. Aqui você tem o som de U. Ou seja, porque no grego, no encontro de ômicron com Y, dá um som de U. Literalmente, é o som de U. Eu não pronuncio OI, não. Pronuncio U. Vamos colocar o alfa aqui, né? Que é a representação do Ai. Posso fazer isso? Para o nome masculino, não.
Porque a terminação em alfa é característica do feminino, da primeira declinação. É aí onde mora o problema das pessoas não compreenderem a transliteração do hebraico para o grego. Por que não colocou A, professor? Porque se eu coloco A, eu saio fora da regra gramatical de um idioma. Um nome masculino eu não posso colocar um A, porque o A é característica dos nomes femininos em grego. Então, o que eles fizeram? Para que houvesse o trabalho da declinação, no lugar do Ein, eles colocaram o sigma final. Agora sim, agora eu construí um vocábulo na segunda declinação. Porque existe primeira, segunda e terceira declinação em grego. Primeira declinação é a terminação dos substantivos femininos. Segunda declinação para os gêneros masculinos. E a terceira declinação são os neutros. Exemplo, a palavra espírito é uma palavra neutra no grego. Então, existem características peculiares a cada idioma. E o hebraico não trabalha com declinação. Não existe isso em hebraico. Mas no grego existe. Então, quando as pessoas radicalizam sem conhecer a estrutura gramatical de cada idioma, como o português e o latim. Nosso português tem as regras gramaticais, qualquer idioma tem, gente. Qualquer idioma tem as suas regras gramaticais. Você fazer uma construção é você sair fora da norma gramatical. É uma coisa que não existe, nenhum gramático, nenhum lexicógrafo, ninguém vai fazer uma construção que muitos estão fazendo por aí. Então esse é o nome que veio. Que transliterado nós temos o I, o E, o S, aqui o som é de U e o S, que você tem aqui, Iesus. Então, Iesus, aqui eu transliterei, tá? Transliterei que daqui que é em grego. Que esse nome vem do hebraico. Isso é uma transliteração. Ah, professor, mas por que não colocou Y? Por que não colocou Y aqui? Porque não existia o Y. Não existe Y no alfabeto grego. Não existe. Não tem como. Assim como não existe a consoante C no hebraico. Não existe a consoante X no hebraico. Preste bem atenção. Então, eu estou colocando para vocês entenderem. Depois vocês podem pesquisar com mais profundidade para vocês compreenderem. Agora, existe chamado de declinação em grego. Vou explicar isso daqui. Vou apagar aqui e explicar em grego. Exemplo. Iesus é o caso nominativo. O que significa isso aqui? Vou traduzir aqui em português. Jesus. Tá. Existe o caso, esse aqui é o caso nominativo. Vou abreviar. Existe também que se chama o caso genitivo. Aqui estou falando de Jesus. É o caso genitivo. Existe também chamado de caso nominativo. Que é essa forma aqui. Que é o caso acusativo. Eu estou falando o Jesus. Existe também o caso dativo. Que é essa forma aqui. Que agora estou falando a Jesus ou para Jesus. Existe também o caso vocativo, que é a mesma forma. Que eu estou falando ó Jesus. Ah, professor, mas é tudo idêntico, esta e com esta. É. Agora, eu dependo do contexto da oração para saber se isso é o genitivo, se isso é o dativo, se isso é o vocativo. Eu dependo da construção da oração do grego. E eu tenho aqui o acusativo, que é o caso do objeto direto da oração. E o nominativo é o sujeito da oração. Então, veja bem, se a pessoa não conhece esses casos, nominativo, genitivo, acusativo, dativo, vocativo, a pessoa vai fazer uma construção errada de um vocábulo grego. Por isso que há necessidade de se conhecer um pouquinho da gramática do grego. Então, não posso, professor, colocar o A. Não pode transliterar o Ein para o alfa no grego. Porque você vai estar trazendo um substantivo no gênero feminino. E aqui nós estamos tratando de uma pessoa que é homem, que não é uma mulher. Então, não tem como, não tem nem forçar dentro da gramática uma coisa que não existe. Então, o que muitas pessoas estão fazendo aí. Inserindo um tetragrama no nome hebraico de Salvador, que também não tem como, gente. É forçar uma situação. Uma vez que não existe, volto, não existe uma atestação para isso, para inserir a consoante Yud, Re, Vav, Re no nome do Salvador, né? Então, as pessoas dizem que o grego deturpou o nome do Salvador em hebraico. Me desculpa, o grego transliterou. Estão aí deturpando sim. Quem coloca o tetragrama no nome do filho são pessoas que essas pessoas estão deturpando. Estão colocando uma coisa que não existe e nem de gramática conhece, né? Então,
Tem que tomar cuidado com isso. Bom, gente, depois do grego, o que aconteceu? Veio o alfabeto em latim, o latim antigo. Entende? Hoje, 2012. Porque se fosse errado, meu amigo, então, me desculpa. Então o grego errou, todo mundo errou. Agora, como que alguém vai pronunciar o nome sendo que não tem equivalência? Volta, é a mesma coisa para Israel hoje. Seu nome é Carlos, tem C no alfabeto hebraico? Não, e agora? Então você vai falar que o judeu está deturpando o seu nome? Não existe a consoante X no hebraico. Então a pessoa que tem o nome com X vai falar que o judeu está deturpando o seu nome? Ah, deturparam. É a mesma coisa. Vamos supor que o nome do Salvador, vamos supor hoje, uma suposição. O Salvador nascesse hoje e o nome dele é Carlos, ele é brasileiro. O Salvador é brasileiro e o Salvador fala português. Como que você vai fazer? Aí vamos supor que a proliferação, né, vamos dizer, desse evangelho vai lá para Israel. E o que eles vão? Eles vão chamar lá de Carlos, o Salvador? Lógico que não. Por que não vão chamar de Carlos, professor? Porque não existe a consoante C no alfabeto hebraico. Vamos supor que o nome de Salvador é com a consoante X, nasceu aqui no Brasil. Aí vai lá para Israel, no alfabeto hebraico não existe X, então eles deturparam lá em Israel o nome aportuguesado. Vocês estão entendendo que está entrando na história? Então é vice-versa, gente. Então não tem como levar ferro e fogo, tem que conhecer a história, a estrutura de transliteração, não é tradução. Eu não estou me referindo à tradução aqui, estou me referindo à transliteração. E a transliteração você tem que adequar. Ah, mas professor, mas sai muito do sentido, do significado do nome. Sim, você fala isso com a cabeça hoje aqui em 2012. Aí outro problema volta, aí as pessoas ignoram o tempo. Você não pode ignorar o tempo, de quando foi a construção. Então não é errado, uma vez que essa transliteração do nome de Jesus aportuguesado é antiga, não é de hoje. Né? Então acho que tem que pegar um pouco mais. Bom, a letra J foi usada para corresponder à letra I, olha só, no final de algarismos romanos, quando na sequência de outro I. Então o que se tinha antigamente? Se tinha isso aqui, ó. Isso, ó. Olha o que colocava, ó. Para representar 23. Antigamente colocava-se um J. Na verdade é isso aqui. Né? 3 Is. Então o J dentro de numerais romanos. Para representar um I final. Isso é uma regra antiga. Para o numeral romano representar 23. O uso distintivo surgiu por Gian Giorgio Trissino. Esse J, tá? O uso distintivo que distinguiu o J do I foi feito por uma pessoa chamada Gian Giorgio Trissino. Nasceu em 8 de julho de 1478 a 8 de dezembro de 1550. Foi um italiano, poeta, diplomata e gramático. O primeiro a distinguir explicitamente o I do J foi ele, como a representação de sons separados em sua Epístola del Trissino delle lettere movamente aguente nella língua italiana, ou seja, Epístola Trissino, sobre as letras adicionadas recentemente em língua italiana de 1524. Eu estou falando de uma pessoa de 1524, nós estamos em 2012. Aí, usar uma regra ferro e fogo é chamado de ignorância, me desculpe. Originalmente, I e J eram formas diferentes para a mesma letra. Ambos igualmente representavam I e J. Mas das línguas românicas, que é onde originou-se o nosso português, né? Do latim românico, das línguas românicas, desenvolveram novos sons. Por exemplo, J e G. Então, usam o J e G. Então, o J tinha um som também de G. E o I para o J e o J para o G. Então, o que eles falavam? Então, quando você falava de I, você usava o J. Você queria falar G, você usava o J para G. Olha que coisa de louco. Então, antigamente, o I, você queria falar I, você usava o J. Se queria falar G, a pronúncia de G, você usava o J. Essa era a regra antiga. Eles desenvolveram isso. Antigamente. Né? Vou continuar a leitura. Petrus Ramos, o famoso Pierre de la Ramière, ele é de 1515 a 1572. Foi um influente francês e educador. No período da Renascença, acrescentou a letra J e V. Ele trabalhou, ele quem difundiu o nosso português. Então, ele foi quem difundiu o J e o V. Então, a partir dele, utilizou-se o U, com vogal e consoante. Como consoante representava o V. Então, ele usava o U. Para a vogal, era U. Opa, deixa eu mudar aqui, senão eu vou pensar que é um V mesmo. U.
Quando ele queria colocar essa forma aqui, esse U para uma consoante, não essa mesma forma, seria um V. Isso era a regra antiga. Isso você vê em nomes aí, em latins, que o nome Jesus era escrito com V. Então, ou seja, era uma regra antiga. Assim como I como vogal, então tinha o I como vogal, era I. Agora, quando ele queria usar o I como consoante, era o quê? Era o J. Então, eram as duas regras antigas. Ó. O V, o J e o V. Então, existia o U e o I. Como vogal, era U. Quando eu usava o U como consoante, qual era a forma? Era V. O I como vogal era I. Quando quisesse usar o I como consoante, não usava essa forma aí. Eu usava o J. Era a regra antiga. Agora, eles erraram? Lógico que não. Lógico, na cabeça de muitos hoje diz que eles estão tudo errado. Agora, quem viveu na época dele para ver o processo